Bom dia, Álvaro. Olá, Frederico. Bom dia aos ouvintes da CBN. Álvaro, a gente já tá com saudade, né, da Olimpíada, acabou, fica aquela sensação de tristeza. Isso quer dizer que a gente cumpriu bem a missão, o Rio cumpriu bem o seu papel durante esses Jogos? Olha, eu acho que sim, viu, Frederico? A gente teve problemas, evidentemente, como qualquer organização de um evento tão grandioso tem. Alguns problemas não deveriam ter acontecido, né, como o episódio lá dos australianos na Vila Olímpica, como a piscina de água verde, mas no balanço geral, no final das contas, eu acho que o Rio conseguiu realizar os Jogos Olímpicos que vão ficar por muito tempo na memória de todas as pessoas que acompanharam, né, esses 19 dias aí de competições, de luta por medalhas. Tivemos uma festa de uma cerimônia de abertura que já tinha sido arrebatadora, e isso é normal, né, em todos os jogos. Os organizadores sempre capricham muito nessa cerimônia de abertura, puxando muito pela cultura do país, mas o que surpreendeu mesmo foi essa cerimônia de encerramento de ontem, que foi tão encantadora quanto a de abertura, né, e isso não é normal, né. Normalmente, o que a gente vê em outros jogos, em outras edições, é uma festa de encerramento pro forma, só de passagem de bandeira, sem grandes espetáculos, e o Rio caprichou. A festa de ontem, as pessoas não queriam nem sair do Maracanã. O Maracanã viveu mais uma noite histórica. Mesmo com a chuva, né? Hein? Mesmo com a chuva, a gente viu uma festa gigantesca naquele final ali, né? Exatamente. As pessoas não queriam sair do estádio, né, Frederico? E é claro que os jogos não vão resolver os nossos problemas, né? Não vão resolver nossas questões sociais, políticas, econômicas, mas ao menos eles mostraram pra gente que a gente sabe fazer coisas boas também, né? É só querer. Vamos cobrar dos políticos uma atuação melhor, vamos cobrar a despoluição da Baía de Guanabara, mas não adianta cobrar a despoluição da Baía de Guanabara e jogar a embalagem de alimento pela janela do carro, jogar bituca de cigarro no chão, né? Então, acho que cada um de nós mostrou nesses Jogos Olímpicos que a gente é capaz de fazer coisas muito boas. É só querer, né? Tá certo, Álvaro. Obrigado pela sua participação. Bom dia para você. Para você também. Deixa eu dizer quais foram a maior festa e a maior emoção. Certeza só de que todas elas foram no Maracanã. Terá sido no sábado, com os gols de Neymar e a defesa de Everton para ganhar o ouro inédito do futebol brasileiro? Ou terá sido no domingo, com a vitória do vôlei, no Maracanã, mas no Zinho, com a consagração de Serginho, o Escadinha, de Bernard, de Bruno? Ou ainda no domingo, quando o Maraca virou o maior sambódromo do mundo, diante de atletas de todo o planeta? Nunca vai se saber o que foi mais emocionante, mais festivo, mais bonito. Só se sabe que nunca nenhuma dessas emoções será esquecida. Já dá para ter saudades da Rio 2016. Juca Kfouri, para o Momento do Esporte. Amigos ouvintes, a abertura e o encerramento da Olimpíada no Rio foram das coisas mais lindas que eu já vi. Eu confesso que levei um susto com a maravilhosa competência que marcou esses dias de esporte. Eu achava que ia haver 1000 problemas, catástrofes, erros e vergonhas internacionais, mas nada disso aconteceu. Estávamos acostumados nos últimos meses a uma nuvem negra de recessão, depressão e suspense político. Isso. Mas a Olimpíada foi uma mutação na cabeça do país. Foi uma festa de esperança. Mais que isso, foi uma festa de reconciliação do Brasil consigo mesmo. Foi um espelho vivo de nossas possibilidades que estavam esquecidas. Foi uma prova de que, muito além da política corrupta e dos escândalos, existe aqui uma cultura muito forte. Existe uma competência inesperada. Tudo isso foi a prova também de que o país pode se consertar, de que a sociedade se cria sozinha, muito além da mixórdia que o Estado costuma provocar quando quer controlar tudo. Parece exagero. Mas o Brasil mudou. Ficou muito mais claro que vamos reformar em breve a estrutura sórdida que armaram para predar o Estado brasileiro. Agora, vamos voltar aos dias anteriores a essa imensa felicidade que tivemos. Vão voltar as caras
dos petrolões, dos mensalões, vão voltar a cara deprimida do Lula de hoje, a cara arrogante e teimosa da presidenta, do Eduardo Cunha, até a recente cara do ministro Gilmar Mendes, que desrespeitou 2 milhões de assinaturas pela lei da ficha limpa, dizendo que essa lei foi feita por bêbados. Amigos, a crise que nos assola vai voltar, sem dúvida. Mas agora veremos tudo isso com novos olhos, onde ainda se refletem as maravilhosas imagens dos últimos dias de Olimpíada. Aprendemos que, assim como pudemos fazer essa Olimpíada tão bela, podemos também mudar um dia esse país. Muito bom dia para você, Fernando Gabeira. Bom dia, Milton. Tudo bem? Tudo bem. Como foi conviver com o Rio de Janeiro nestas 2 semanas de Jogos Olímpicos? Olha, embora tenha havido alguma dificuldade de trânsito, a vida estava bem interessante, muito cosmopolita a cidade, muita gente alegre, realmente a cidade viveu bem as Olimpíadas. Não houve nenhum grande incidente, todas as coisas se passaram de uma forma regular, então acho que valeu a pena, de uma certa maneira, ter feito as Olimpíadas, embora se fôssemos avaliar de novo, talvez não tivéssemos essa ousadia, né? Porque a Olimpíada foi pensada num momento de crescimento econômico e nos colheu agora nessa grande dificuldade. E o que vem daqui para frente? Exatamente, nós estamos pensando, primeiro vem a Paralimpíada, que já está preparada, já foram liberados, né, aparentemente, os 250 milhões de reais que faltavam. São 100 milhões do governo federal, 150 milhões da Prefeitura do Rio de Janeiro, e muito possivelmente vai ser realizado também com toda a tranquilidade. Agora vem as contas, né? Nós vamos ter que pagar as contas, e agora vem também uma discussão sobre a segurança. Até que ponto as forças nacionais continuarão no Rio, até que ponto o Exército continuará colaborando, ou como será o Rio depois das Olimpíadas em termos de segurança. Eu acho que essa é uma grande questão. Existe uma segunda questão secundária em relação a essa pela urgência, mas que também é importante, que é a do saneamento. O governo decidiu, diante de toda a repercussão internacional da Baía de Guanabara, de uma certa maneira achar o caminho para realizar o saneamento básico através da privatização. Então, muito possivelmente, esse seja um caminho que o governo vai trilhar, e em alguns lugares do mundo, há cidades que têm o saneamento privatizado, funciona bem, há outras cidades que o saneamento estatal funciona muito bem. Quer dizer, esse fator em si não é o decisivo, mas num país com tão pouco dinheiro no momento, talvez a privatização seja realmente o melhor caminho. Pois é. E nós temos também, além disso, nessa semana, a questão política, né? Começa em Brasília, no meio da semana, do meio para o fim da semana, o julgamento final do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Nessa história não há nenhuma inquietação sobre o final. Aparentemente está tudo resolvido. Mas, de qualquer maneira, como ela decidiu ir ao Congresso, coisa que, em princípio, ela tinha afastado, pode ser que a performance da Dilma seja a única coisa interessante que nós tenhamos nesse fim de semana. E olha, para depender apenas da performance da Dilma, porque não há realmente grandes emoções no nosso caminho no que diz respeito ao impeachment. Tá bom, muito obrigado, Gabeira, uma ótima semana para você. Bom dia, tchau. Obrigado, 8h11. Dia a dia da economia, com Miriam Leitão. Oi, Miriam, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Carolina, boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Miriam, Jogos Olímpicos terminaram ontem. Será que agora o Brasil, a cidade do Rio de Janeiro, mas o país como um todo, conseguem capitalizar o que foi esse evento, fomentar fluxo de estrangeiros e até negócios com outros países? Consegue sim, Carolina. Ele precisa de trabalhar para isso. Nada acontece por inércia, nada acontece por gravidade.
é preciso trabalhar para que o legado se consolide e traga novos ganhos. Porque, na verdade, uma Olimpíada, ela acontece antes, durante e depois, né? Claro que durante é o mais decisivo, porque se não se errar aí pode trazer um efeito contrário. Mas também, se você preparar tudo uma festa muito linda, que fica muito bonita, mas depois não souber o que fazer com o legado, você pode ter, por exemplo, o caso Atenas. O fato de já haver muitos casos de Olimpíadas sendo estudadas, que foram estudadas até com um enfoque econômico, né, que é um caso de sucesso e caso de fracasso, nos ajuda muito. Então o Brasil tem que evitar e buscou evitar o caso de Atenas, que é construir fantásticas instalações que depois viram elefante branco. Então aqui foi pensado, cada instalação foi pensada para o que vai ser feito depois. Essa pergunta foi feita antes, exatamente para não surpreender. Agora o que nós vamos fazer com isso? Não, tem que pensar antes, até porque aqui eles chamam de arquitetura nômade, que você faz uma coisa, mas depois você pode desmontar para fazer outra. Ou você faz um pouco de adaptação para ter um outro uso. Isso foi pensado, assim, cada arena tem um pensamento. Agora, vão realizar isso? Vão conseguir transformar uma arena em escola, 2 escolas? Vão conseguir fazer e manter um centro de treinamento de atletas de alto rendimento, que vai ser um outro destino, né? Tem muita coisa para se trabalhar e para investir, tanto na manutenção quanto na transformação dos espaços, né? Isso é uma coisa. A outra coisa que você pergunta muito importante vai ter como capitalizar? A gente ficou com um saldo positivo, teve eventos negativos, a gente não está com os olhos fechados para isso e tal, né? Coisas que aconteceram, dramáticas, como a morte de um militar da Força Nacional que entrou numa área de risco. Exatamente, uma área de risco. Então, o que isso nos alerta é para o fato de que a gente tem que trabalhar mais o problema da segurança no Rio de Janeiro, né? Que a gente sabia que tem essa tarefa antes, mas precisa disso para nós mesmos, moradores. Mas moradores aqui da cidade, eu moro aqui há 30 anos. E agora, ao mesmo tempo, a gente deu uma excelente impressão em várias áreas para turistas, e o fluxo de turistas pode ser trabalhado para que venha mais vezes, né? Nunca é só aquela visita naquele momento. Veio muita gente, 1 milhão de pessoas, mais ou menos, é o cálculo. Aqui, bares, restaurantes, faturamento até agora provisório, que é preliminar, é alguma coisa como 50% que cresceu, né? E a ocupação dos espaços nos quartos aumentou a oferta, né, de quarto em hotel dobrou, né, em 4 anos. E teve uma ocupação, principalmente nos hotéis da Barra, que não chegou, alguns a 97%. Então, esse aspecto é bom. Agora, a ideia é que esses, ao voltarem para os seus países, falem que o Brasil é um bom destino de turismo. O Brasil pode ter um turismo muito maior. O Brasil tem muito pouco turismo e 1/3 disso é Rio de Janeiro. Tá? Então pode investir nisso, pode aproveitar essa imagem. Passou a imagem de quê? De um povo hospitaleiro, simpático, alegre, que fez festa, que fez uma festa bonita e tal. E aí teve se você somar tudo que deu errado, é muito menos do que todo mundo temia que desse errado. A gente conviveu com vários fantasmas, né? Muito medo de algumas coisas darem errado e tal, e que não deram. E principalmente até um medo que apareceu nos últimos dias, né, nas últimas semanas, que era medo que a gente não sabe nem muito bem como lidar, que é com o terrorismo. E eu acho que o que as forças de segurança mostraram é estar atentas, ter ferramentas digitais para acompanhar qualquer risco, perigo. Então, quer dizer, é um alívio que a gente vê hoje que as coisas deram certo, aquela abertura que foi fantástica e que passou uma mensagem muito boa e a capacidade, né, bom gosto do país naquela abertura. O encerramento ontem também foi uma festa bonita, alegre. E é isso, sabe? Agora é fazer um plano estratégico de
de capitalização desse legado. Porque as coisas, como eu disse no começo do comentário, respondendo a sua pergunta, se a gente pode capitalizar, sim, pode, desde que trabalhe. Se a gente não trabalhar, a gente perde. Como tudo na vida, né? Nada é fácil. O prefeito falou uma frase importante numa entrevista que eu fiz com ele. Ele falou, olha, a Olimpíada do Rio não foi feita com jeitinho. Ela foi feita com trabalho e planejamento. Então, quer dizer, deram certo assim, as arenas, os espaços, tudo que deu certo, não foi resultado do acaso. Aliás, eu estava no sábado, a última coisa, depois eu encerro, estou aqui animada, falando. Foi lindo, fui ontem com a minha neta, viu? Um encerramento muito fofo. Aí, eu estava vendo com minha família o Isaquias, né? E fui lá com o neto. Grande figura dessa Olimpíada, o Isaquias, né? Grande figura dessa Olimpíada, né? E eu estava lá pertinho da dona Dilma, mãe dele, simpaticíssima. Estava assim, nem me viu, porque tanta gente em volta dela, mas eu a vi, porque ela era celebridade. Virou celebridade, celebridade, mas muito simpática. E então, a gente estava lá, e aí aquele monte de gente lá disputando aquele esporte, tentando vê-lo, né? E aí eu fiquei pensando, olha, na verdade, assim, investem só nos esportes, alguns esportes que são mais visíveis, né? Mas o que é um esporte visível? É aquele esporte onde você tem sucesso. Então estava todo mundo ali entendendo de Isaquias, entendendo da carreira do Isaquias, da vida do Isaquias, da dona Dilma. Então estava todo mundo ali torcendo, acompanhando a canoagem. Então tem que se investir nas modalidades em geral, em todas as modalidades de esporte. Isso tem um retorno muito grande para o país, né? Tomara que o governo mantenha, né, Miriam? Essa é uma outra questão. Tem uma série de programas de Bolsa Atleta, Bolsa Pódio, tem os atletas que são militares. Espero que se mantenha, né? Armados é muito interessante, né? Eu tive a oportunidade de conversar bastante com o ministro da Defesa, Raul Jungmann. Fiz uma entrevista antes e fiz uma entrevista durante, né? Uma longa conversa com ele durante. E aí o programa é muito bom, porque assim, na verdade são 3 programas, né? São o programa esse programa que está todo mundo vendo, que são 670 atletas, que eles dão apoio, dão estrutura, dão um planejamento de 8 anos, né? Um apoio de 8 anos, então multianual, então isso consegue se programar. E tem o Forças no Esporte, que atende 21 mil crianças naqueles espaços dos quartéis e tal, treina as crianças e dão aula de esporte. E também tem um agora que eles vão começar agora, que estão chamando de João do Pulo, que é para paralímpicos. Sabe? Que bacana. Não é legal? Ele está começando, estão desenhando, tem apenas o plano piloto desse programa, mas eles querem isso também. E mostra que funcionou. Quer dizer, o que as Forças Armadas mostraram é que se tiver dedicação, objetivo, alvo, estratégia, né? Ele consegue ter medalha. É verdade. Agora, Miriam, a gente está falando aqui de promoção de destinos turísticos, né? Eu só senti falta, eu acho que a Embratur, enfim, as agências de fomento ao turismo podiam ter aproveitado um pouco mais essa presença dos estrangeiros aqui para vender outros destinos turísticos. Você deve ter circulado no metrô do Rio de Janeiro por esses dias, né, de Olimpíada. Foi meio de transporte do Rio, porque eu fiz uma coisa assim, vou entender, vou experimentar a cidade, como se eu tivesse... todo mundo andou de metrô. E toda estação de metrô tinha um cartaz lá, Argentina. Você reparou que todas as estações do metrô tinha propaganda da Argentina? Os argentinos aproveitaram para se vender como destino turístico no Rio de Janeiro. A Argentina não é bobo nem nada. Isso. E a gente tem, assim, muito turismo subaproveitado, porque a gente tem todo tipo de ambiente para atrair todo tipo de turista, né? A Amazônia, o Pantanal, praias do Nordeste, né? Campos do Sul, a gente tem coisa demais, né? É muito... por causa da diversidade brasileira. A gente aproveitou muita coisa, mas a gente deixou de fazer coisa que precisava ser feita. Então, eu peço essa conversa, se nosso comentário está ficando meio longo demais, eu sei que seu programa precisa mas eu escrevi antes e falei também no rádio que eu achava que ia dar certo. Então, eu estou satisfeita, aliviada com os riscos que não aconteceram. Acho que estamos todos.
Achando que agora, mas assim, tem que continuar andando, né? Não pode parar, como um atleta, né? Você tem que buscar o sucesso o tempo todo, né? Tá bom, Miriam, obrigada, boa tarde pra você. Boa tarde, Carolina. Intervalo. Bom dia para você, Kennedy. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Vamos fazendo aqui o balanço dos Jogos Olímpicos, do ponto de vista político, dos impactos nessa área. Qual é a análise que você faz? Ô, Milton, a exemplo do que aconteceu na Copa do Mundo, as previsões mais pessimistas, as desconfianças em relação à capacidade de o Brasil sediar um evento planetário foram se dissipando. O Brasil vive uma grave crise política e econômica e seria natural, portanto, que houvesse aí um sentimento mais negativo em relação aos Jogos Olímpicos. Esse sentimento mudou ao longo da competição e parece também agora que a gente realizou o mais maravilhoso dos Jogos. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Foi uma Olimpíada bem sucedida do ponto de vista da organização, da segurança, do desempenho esportivo. Teve grandes momentos, como o ouro olímpico no futebol masculino, no vôlei. Vários atletas de origem humilde, com dificuldade de obter patrocínio, que tiveram suporte das Forças Armadas e de programas sociais que foram implantados nos governos Lula e Dilma, né? Então, isso foi bom. O presidente interino Michel Temer e os ministros dele devem aproveitar esse clima positivo nos próximos dias, né? Apesar da morte de um soldado da Força Nacional e de problemas pontuais, né? Mas o esquema de segurança funcionou. Isso beneficia quem está no poder, apesar das vaias aí na abertura ao Temer e de inúmeras faixas de protesto contra ele, o que é do jogo democrático, né? Tem um detalhe importante, Milton. O governo deve mais satisfações sobre o grau de ameaça daqueles acusados de planejar atos terroristas que estão presos, né? A sociedade precisa saber agora as razões de uma medida tão gravosa, para que não fique aberto aí um precedente de uso autoritário da lei. Já devia ter sido informada, aliás, né? É justo reconhecer o papel da presidente afastada Dilma Rousseff. Ela colaborou com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, para realizar grandes obras públicas, sobretudo na área de mobilidade urbana. Isso vai ser um legado importante para a cidade, né? É também fundamental reconhecer o papel do ex-presidente Lula. Ele acreditou na possibilidade de o Brasil realizar no intervalo de 2 anos uma Copa e uma Olimpíada. Os Jogos Olímpicos no Rio aconteceram porque o Lula se empenhou, sim, de fato, na liderança da campanha brasileira perante o Comitê Olímpico Internacional. Mas aí, terminados os Jogos, a dura realidade política, ela voltará a se impor e a cobrar respostas do governo para a crise, Milton, sobretudo na área econômica. O Brasil melhorou, nesse momento de dificuldade, a imagem dele do ponto de vista internacional. Mas os problemas políticos, econômicos e sociais do país continuam aí e continuam a merecer respostas mais urgentes da classe política como um todo, Milton. Você citou aí o prefeito do Rio, Eduardo Paes. Qual é a análise sobre os efeitos da Olimpíada na carreira política dele? O Eduardo Paes é o político que mais ganha com o bom resultado dos Jogos Olímpicos. Não se concretizou aquela profecia dele próprio de que os Jogos seriam uma oportunidade perdida, que foi feita num momento de preocupação aí por esse momento de grave crise política e econômica. O Paes é um político que gosta de ser prefeito e que demonstra amor pelo Rio. Isso é bom. Apesar de algumas gafes, de falar demais algumas vezes, ele se empenhou muito para realizar os Jogos e soube ser um bom anfitrião. Admitiu erros, buscou ali fazer as correções necessárias. O país, portanto, ganha mais força política para tentar emplacar o sucessor dele agora, em outubro, que é o deputado federal Pedro Paulo, o candidato do PMDB a prefeito do Rio. O arquivamento pelo Supremo Tribunal Federal de uma acusação de agressão do Pedro Paulo à ex-mulher deve fortalecer politicamente esse plano do Paes, deve fortalecer a candidatura dele, apesar de ser um fato que vai ser explorado para tentar desgastá-lo durante a campanha. E o Eduardo Paes pode sim, Milton, sonhar em ser candidato a governador do Rio daqui a 2 anos, como ele admite publicamente, ou até em disputar a presidência da República pelo PMDB em 2018. A Olimpíada deu uma nacionalizada na imagem do Eduardo Paes, mas a gente tem de aguardar essa tempestade que virá com as delações de executivos da Odebrecht e da OAS, que estão sendo negociadas ainda no âmbito da Lava Jato, para a gente ver quais nomes da política tradicional estarão de pé em 2018, Milton. Ok, muito obrigado e até amanhã. Um abraço, Milton. Nosso convidado aqui no Jornal da CBN é Zuenir Ventura, jornalista, escritor, imortal da Academia Brasileira de Letras. Zuenir Ventura, muito bom dia e muito obrigado desde já por aceitar o nosso convite. Bom dia. Muito bom dia e muito obrigado também por convidar. E convidamos você, Zuenir Ventura, para que a gente tenha uma ideia da experiência que foi conviver com os Jogos Olímpicos nestas 2 últimas semanas no Rio de Janeiro. Havia muitas expectativas, tivemos resultados positivos, tivemos problemas, tivemos uma série de situações.
E qual é a sua sensação depois destas 2 últimas semanas? Olha, eu ainda estou sob o impacto da festa de ontem e, enfim, eu acho que meus longos 85 anos de vida talvez tenha sido, assim, a emoção, enfim, coletiva mais intensa, sabe? Realmente foi um momento, assim, que sei lá, realmente eu não esperava, né? Embora eu estivesse torcendo sempre, tenha torcido sempre para pelo sucesso, né, da Olimpíada, coisa que, enfim, havia muita gente apostando, né, no fracasso, mas realmente deu tudo certo, né? Quer dizer, eu acho que ontem, por exemplo, se discutia o que deu certo, né? Quer dizer, se a festa de ontem foi realmente mais bonita do que se a do encerramento foi mais bonita do que a de abertura, né? Enfim, realmente foi um momento, assim, eu acho, memorável, inesquecível, não só para o Rio de Janeiro, nem para o Brasil. Eu acho que, enfim, se eu tivesse que resumir, eu diria que deu tudo certo, né? Quando muita gente apostava no fracasso, né? Apostava que não ia dar certo, né? Eu acho que, enfim, houve tantas lágrimas de alegria, né? Tantas lágrimas também de frustração, mas eu acho que foi, sim, um momento inesquecível para todos nós. O que isso pode significar a partir de agora, seja para o Rio, seja para o país? Olha, eu acho o seguinte, claro que a Olimpíada não vai resolver os nossos problemas, né? Quer dizer, não foi para isso que ela foi feita também, entendendo? Eu acho até que se tivesse me consultado no começo, antes, né, eu diria que há outras prioridades, mas depois que, né, se resolveu realizar a Olimpíada, então tinha que fazer tudo realmente para dar certo, né? Eu acho que tem um legado, quer dizer, sem falar na autoestima, né? O Rio estava precisando muito, né, de realizar alguma coisa assim positiva, né, como Olimpíada, né? Então, eu acho que um dos legados é realmente a autoestima, né? Quer dizer, o Brasil, o Rio, né? E o Brasil também, né? Retomar um pouco da sua autoestima em um momento, né, de crise, uma crise, né, tão intensa quanto essa, né, que a gente está vivendo, crise econômica, crise política, crise ambiental, crise ética e tal. Eu acho que talvez esse seja, se pode dizer, mas é um legado simbólico, né? Tudo bem, mas ele é importante, né? O Rio, por exemplo, vive de símbolo, né? O Rio é uma cidade em que não só, né, a natureza, né, é cheia de símbolos, como o Pão de Açúcar, né, como também, entendendo, nós acreditamos muito, né, no símbolo. Então, eu acho que tem esse legado, e tem também até legado material. Se você vê o seguinte, uma coisa importante nesses dias, né, que a gente achava que o Rio de Janeiro era uma cidade em que o lazer estava todo na praia, né? Uhum. E aí, de repente, se descobriu, né, que tem um Boulevard olímpico que reunia 1 milhão de pessoas, por exemplo, por dia, né? Quer dizer, revela surpresas como essa, né? O Rio realmente surpreende muito. Então, dá a volta por cima, né? Que não é por acaso, né, que o nosso padroeiro, né, quer dizer, São Sebastião, né, aquele santo, né, cheio de flechas e dando a volta por cima, né, aquele santo zen, né, que é o nosso padroeiro. Enfim, eu acho que teve legados também materiais, né? Quer dizer, eu acho que tem uma cidade que, e isso aí, olha, eu que, enfim, já critiquei tanto o nosso prefeito, eu acho que ele realmente criou uma outra cidade, né? Quer dizer, hoje você olha para tem um outro Rio de Janeiro, né, a partir do centro, que era inteiramente desprezado e tal. E isso é um legado, o legado do transporte, né? Que a gente, enfim, eu acho que ficou um legado aí importante, além do legado simbólico, né? Emocional, enfim, emotivo e tal, da autoestima, ficou também essa. Agora, claro que você pode dizer, mas e o que não foi feito? É claro que muita coisa não foi feita, a gente tem que cobrar, mas não pode, né, desqualificar o que de bom foi feito, né? Eu acho que você pode dizer, e a Baía de Guanabara, tudo isso, né? É preciso que, enfim, a gente cobre, né, da prefeitura, do governo estadual. Há um débito muito grande, né, deles em relação
a população, mas você não pode, num momento desse, né, desprezar aquilo que foi feito de bom, né? É uma felicidade sem cegueira. Eu acho que sim, sabe? Eu acho que, olha, eu estou muito feliz com a minha cidade, quer dizer, não é a minha cidade de origem, mas é a cidade de adoção. Rio de Janeiro, eu sou um carioca adotivo. Eu acho que é um momento, assim, inesquecível, sabe? Realmente memorável. Eu estou muito feliz de ter vivido até agora para assistir, né, a um momento como esse, sabe? Tá certo. Falou este mineiro de nascença, né, lá em Além Paraíba, deste carioca agora de adoção. Zeni Ventura, muito obrigado pela sua gentileza e suas palavras aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado. Jornalista, escritor e imortal da Academia Brasileira de Letras, conversando conosco no Jornal da CBN. No primeiro dia dos Jogos Olímpicos, nós tivemos a oportunidade de conversar aqui no Jornal da CBN com a Adriana Bear, gerente de planejamento esportivo do Comitê Olímpico do Brasil, ex-jogadora de vôlei de praia, medalhista olímpica. E esta mesma conversa nós trazemos agora com a Adriana Bear, exatamente para entender um pouco mais do que aconteceu nesses 16, 17 dias de jogos, como foi o time Brasil, as expectativas alcançadas e o que será daqui para frente. Adriana Bear, muito obrigado pela gentileza de aceitar mais uma vez o nosso convite no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, bom dia. É um prazer estar com vocês de novo, logo no início do primeiro dia após jogos. Pois é, e a nossa ideia era exatamente essa, trazer você de volta aqui, porque como nós tivemos aquela oportunidade de conversar, haviam algumas expectativas naquele momento, e tudo poderia acontecer naqueles dias de jogos, e tudo aconteceu. De um pouco para cá e um pouco para lá, tudo aconteceu. Com vitórias, com derrotas, com sobras, com faltas, e eu queria esse seu olhar logo depois dos jogos, o que faltou e o que sobrou de Brasil. O nosso posicionamento é muito, muito positivo. A delegação brasileira bateu recorde no número total de medalhas e no número também de medalhas de ouro em todas as edições dos Jogos Olímpicos até esse momento. Até os Jogos Olímpicos em casa. Nós aumentamos o número de finalistas, de atletas que chegaram às finais com possibilidade de disputa de medalhas. Aumentamos os números também de atletas que participaram de semifinais olímpicas. Tivemos o planejamento durante todo o ciclo, de forma a contribuir da melhor maneira possível com todos os atletas, com todas as delegações. Chegamos em 12º na posição final do número total de medalhas, a 3 medalhas do top 10. Tivemos repercussão e tivemos posicionamentos e conquistas fantásticas. Todos os atletas, os 465 atletas e quase 300 treinadores tiveram a sua melhor participação, tiveram a sua melhor preparação no ciclo olímpico. E tivemos, durante todo esse período, agradecimentos e reconhecimentos de todo o trabalho que foi feito. Lembrando, como foi falado no início, antes de começar os Jogos, esses Jogos Olímpicos é só o início. É o início de uma era, de uma visão mais voltada para o esporte, onde a gente possa continuar com esse trabalho nos próximos ciclos e crescer ainda mais e melhorar ainda mais o posicionamento do Brasil nas próximas edições dos Jogos Olímpicos. Termina esses Jogos Olímpicos com 19 medalhas, então, como eu falei no início, é um recorde em todas as edições de conquista de medalhas do Brasil, com 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. Quando nós tivemos a oportunidade de conversar lá no início dos Jogos Olímpicos, você já chamava a atenção o seguinte, que o principal foco seria ficar entre os 10 primeiros colocados no número total de medalhas, não levando em consideração esse critério usado pelo próprio Comitê Olímpico Internacional de colocar o ranking através do número de medalhas de ouro. O Brasil conquista 19 medalhas. Quais foram as medalhas que faltaram nessa nossa conta? Olha, a gente tinha muitas expectativas em muitas modalidades. Acho que é um conjunto. Hoje não podemos dizer que um atleta ou uma equipe falhou. Eu acho que isso não existe. Existe que todos lutaram da melhor maneira possível, enfrentaram oponentes de altíssimo nível. Isso é uma composição. O COB nunca definiu a quantidade de medalhas por modalidade. Nós sempre colocamos que era, obviamente, um trabalho de equipe, um trabalho
de toda a delegação brasileira em busca do seu melhor resultado. Acho que tivemos resultados fantásticos referente às conquistas de medalhas e também resultados de participações importantíssimas que mexeram com todo o público brasileiro e que trouxeram também um sentimento de orgulho e que algumas vezes essas equipes, esses atletas não conseguiram converter essa posição em medalha, mas nem por isso a gente pode minimizar ou desprezar toda a participação da delegação brasileira. Adriana Bear, a questão que fica é a seguinte: a partir desses Jogos, o que acontece neste primeiro dia depois dos Jogos Olímpicos aqui no Brasil? Como ficam essas equipes, principalmente dessas modalidades que costumam ter menor visibilidade e até mesmo menor apoio? Acho que os Jogos Olímpicos no Rio trouxe a maior visibilidade, a maior repercussão de todas as modalidades olímpicas, inspiraram milhares de jovens que querem dedicar sua vida ao esporte. É uma oportunidade imensa de exposição, de trazer para o público brasileiro modalidades que dentro do contexto histórico do Brasil não tiveram ainda a maior visibilidade possível. O nosso planejamento continua. É claro que, acabando esse ciclo, temos que avaliar tudo o que aconteceu, mas a ideia é manter o mesmo planejamento, investir nas modalidades, investir nos atletas, investir no trabalho de desenvolvimento, de detecção de talentos, para que a gente possa ter mais Serginhos, mais Robson, a gente possa ter mais Caena, mais Martini, mais Alisson, Bruno, mais todos os atletas que se destacaram nesses jogos e que a gente possa ainda trazer mais atletas, melhorar ainda mais todo o desenvolvimento esportivo, para que justamente, como a gente falou, esses jogos eram um marco importante, foi um marco importante, mas não é o fim. A gente já tem uma grande jornada pela frente. Adriana Bear, você, como todo brasileiro, assistiu a todos esses jogos, provavelmente, até por ser uma atleta como foi, deve ter se emocionado muito em determinados momentos. Eu quero saber aí, não da gerente, mas da atleta brasileira Adriana Bear. Qual foi a medalha, qual foi a vitória, qual foi a cena que mais tocou você? Eu acho que todas as cenas. A gente termina os Jogos Olímpicos, é sempre uma emoção, uma sensação de emoções tão fortes, você falou a verdade. Eu me emocionei praticamente todos os dias, continuo muito emocionado, porque esse momento é um momento único. Para todos os atletas, para todos que vivem no meio esportivo. E aí eu até estendo isso para todo o povo brasileiro, porque como todo mundo participou, as arenas lotadas, todo mundo vibrando, se emocionando com a participação, com as conquistas do Brasil. É muito difícil falar de um único momento. Eu acho que todos os momentos onde eu vi e pude correr todas as arenas, pude correr todas as instalações olímpicas. Então, em qualquer momento que tinha um brasileiro competindo, já era uma emoção muito grande. A dedicação, a força, a superação, o comprometimento, tudo isso faz com que o momento seja único e seja inesquecível. Então não tem um momento, eu acho que eu tenho todos os momentos que eu pude estar presente e ver e participar e vibrar com a participação de toda a delegação brasileira. Adriana Bear, muito obrigado pela sua gentileza, parabéns aí pelos resultados, até uma nova oportunidade. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigado. Gerente de Planejamento Esportivo do Comitê Olímpico do Brasil, Adriana Bear, portanto, conversando conosco, fazendo um balanço do time Brasil nestes Jogos Olímpicos.